Olá, vamos lá. Vamos lá responder perguntas mais cerebrais. Quando constelação, a gente deve sentir. Sempre quando alguém me pergunta, eu digo, por que você não experimenta vir e sentir? Então vamos lá começar a responder. Ponto 1. O que é uma constelação familiar? O Bert Hellinger, alemão, que faleceu já tem 2 anos, ele reuniu uma série de informações, muitos conhecimentos que ele adquiriu e foi descobrindo que há situações sistêmicas de uma família que muitas das vezes emperram a evolução daquele sistema. Coisas que são razoavelmente simples. Quando eu digo razoavelmente simples, porque as 3 leis básicas que ele criou foi a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio entre o dar e o receber. E quando eu digo são básicas, é que é assim, por exemplo, a primeira lei do pertencimento. Todos pertencem. E isso faz com que a gente aprenda a não excluir as pessoas da nossa família. Então, vejam, um tio que cometeu alguma falha no passado, as pessoas deixam de falar dele. Às vezes um tio cometeu alguma coisa muito grave mesmo, um assassinato. Esse tio fica excluído, ninguém mais o chama por ele, ninguém mais fala com ele. E eu sempre escrevo isso, gente. Incluir alguém não é eu trazer para dentro da minha casa. Incluir alguém é eu trazer para dentro do meu coração. Sem julgamento, por algum motivo, que pode ser por fidelidade sistêmica, aquele meu tio cometeu o assassinato. Eu acolho isso no meu coração e digo, tá bem, eu aceito tudo como foi. E em vez de eu ficar, por que ele fez? Ah, mas se calhar já tinha uma rixa. Não. Não ande atrás das informações, de desvendar segredos de família. Não. Apenas acolha. Ok? Então, todos pertencem. Há também uma outra questão, que é a questão dos abortos, não é? Há muitas mulheres que abortam e nem sabem que abortaram, mas aquele bebê abortado pertence, ok? E por isso, hoje em dia, já é comum alguém dizer, eu tenho 5 filhos vivos e 3 não nasceram, ok? Então, veja, se você mantém essa exclusão, se você é orientado, alguém diz para você, olha, a lei aí do pertencimento, e você diz, olha, quero lá saber, nunca mais ninguém falou no meu tio, na minha tia, enfim, eu não quero saber. Isso não resulta. Por quê? Porque você a geração atual vai equilibrar as mazelas das gerações anteriores, ok? Os bons atos são nossos. Os atos menos bons também são nossos. Então, ainda dentro desse pertencimento, por exemplo, o Bert foi descobrindo que uma pessoa que não pertença com laço de sangue, mas que trouxe um grande benefício para a minha família, essa pessoa também pertence. Da mesma forma, uma pessoa que trouxe um grande prejuízo para a minha família também pertence. Ok? A nossa tendência é excluir. O correto é incluirmos. Aí você diz, mas eu nem sei. Então, para isso que serve a constelação familiar. Mas deixa eu passar adiante e falar da hierarquia. Quem veio primeiro? Que isso é um problema que eu vejo no dia a dia e que dá uma confusão e as pessoas têm dificuldade de aceitar. Então, é assim. São 3 irmãos. Quem veio primeiro? Bom, quem veio primeiro são sempre os pais, que são os grandes, não é?
Mas e depois? O primeiro filho? Depois o segundo filho? Depois o terceiro filho? E aí pensa, estão todos já crescidos e o terceiro filho, que é o mais novo, normalmente o mais acarinhado, aquele em que é mais difícil de dizer não para ele, porque depois dele não terá nenhum. Então, tem até a teoria do filho mais novo, não é? Então, veja. Então, 40 anos. Surge um problema com os pais. O filho mais novo dá as ordens. Vai funcionar? Parece que não, não é? O que ele tem que fazer? Ser humilde e aceitar a hierarquia. E dizer, eu acho que devíamos fazer isso pelos pais. Preciso da vossa opinião. Se ele chega e bate o martelo, é assim, aquilo vai ficar difícil. Ok? Por quê? Porque está pulando essa lei da hierarquia, não é? Isso é muito comum entre irmãos. A terceira lei, que também é muito simples, é o equilíbrio entre o dar e receber. Infelizmente, mas é infelizmente mesmo, com a pandemia esse ano, eu comecei a ver coisas que lamentei muito. As pessoas ficam muito mais preocupadas em receber e não se preocupam em dar. Consciência coletiva, zero, não é? E dentro do sistema familiar tem que haver esse equilíbrio, não é? Se eu quero receber, eu também quero dar. E não estamos falando de pai, mãe para filho, porque o pai e a mãe dão a vida, e que dão tudo, e os filhos tomam a vida. Ok? Estamos falando mesmo nas outras relações, certo? E aí eu recebo uma pessoa que diz, eu sofro muito, eu tenho tanta dificuldade de relacionamento com o meu irmão. É meu trabalho de imediato perceber se aquilo é sistêmico ou biográfico. Então vejamos, vamos separar aqui um pouquinho as coisas. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce um pai. Quando nasce a segunda criança, nasce outra mãe e outro pai. As relações são desta mãe com este filho, deste pai com esse filho, desta mãe com aquele outro filho, ok? Não dá para dizer diferente. Isso é psicologia purinha, purinha, purinha. Eu sei que as pessoas dizem, eu amo meus filhos todos por igual. A relação é que não é igual. Tudo vai depender do lugar que você deu a esse filho. Então, vejam, é comum acontecer das pessoas, depois de eu puxa daqui, puxa dali, abro o campo, e aí eu faço algumas perguntas, porque tá visível ali para mim. E, na verdade, aquele filho nasceu com o compromisso de salvar um casamento. Nasceu com o compromisso de ser ele a ajudar a mãe a superar uma depressão. Nasceu com um compromisso, só nasciam meninas e agora vem esse filho homem, ele tem que salvar isso. Isso faz com que a criança assuma as expectativas que foram depositadas nela. Vejam, essas expectativas não precisam ser faladas, chegar para a criança, olha aqui, deixa eu te contar. Não é isso. Primeiro que quando cada um de nós nasce numa família, a gente nasce com as crenças limitantes ou as crenças fortalecedoras. A gente nasce com toda a carga genética, mas a gente também nasce com os comportamentos, ok? E nós vamos tomar a decisão de ver o que se passa, além da nossa relação com o irmão ou com o tio, etc., para
curar aquilo. E quando a gente fala em curar aquilo, quando você cura para trás e cura também para frente. Então, dentro da repetição de padrão, por exemplo, uma pessoa chega para mim e diz: eu sofro, eu estou sofrendo muito, é muito difícil, eu não consigo me relacionar com meu irmão, meus pais estão idosos, precisam de ajuda, ele não quer nada, os meus pais deixam ele faltar e eu sou obrigada a ir. Então, eu de imediato vou pensar: essa pessoa, a criança dela interior está competindo ainda com o irmão pequeno, não é? Então, essa pessoa tem que crescer para poder sair desse sofrimento. Por quê? Quando você diz eu sofro, a minha função é descobrir que parte sua que sofre, ok? E então, ainda dentro da questão do lugar, um filho, ele tem que nascer para crescer, agarrar a sua vida e seguir em frente, ok? Ele não pode nascer com as expectativas colocadas nele pelo pai, pela mãe, ou seja lá por quem for. Se ele fica com essas expectativas, dificilmente ele vai ter a vida facilitada, ele não vai agarrar a vida dele, viver a vida dele do jeito dele, não é? Ele vai ter algumas dificuldades. Na constelação, quando a gente abre o campo, e aí então vamos falar o que é campo, não é? Quando uma pessoa senta do meu lado e diz: eu tenho uma dificuldade muito grande de relação com a minha mãe, que é o certo. Se você diz: a minha mãe tem dificuldade de relação comigo, não vai resultar. O que resulta é eu admitir que eu tenho problemas de relação com a minha mãe. Então eu vou escrever no papel, coloca alguém para esse lugar aqui, mãe. Mas ninguém está lendo, ninguém sabe, nem a pessoa que foi escolhida sabe que representa. É função do profissional transmitir a informação de que, olha, a partir desse momento, você representa o sistema familiar da mãe dessa pessoa. Isso tudo mentalmente, não é para chegar e ficar falando, ok? Por favor, aceda ao sistema de informação da dona fulana e entregue-se ao campo, ok? E depois disso eu espero para ver a informação que vem. E quer saber mais disso? Vai ler o livro O Campo, do Hubert Sheldrake. Eu tive o privilégio de assistir uma linda palestra dele na Alemanha, em que ele explicou lindamente. Adorei, ok? E então, você vai ter o campo de memórias abertas. Então, por exemplo, a pessoa que está ali a representar a mãe, ela vai me dando as informações do que ela sente no corpo, do que ela até sente, algumas vezes sente vontade de ir embora do campo. Tudo isso é informação. Informação que eu tenho que saber, receber e acolher, ok? O meu lugar numa constelação, de quem quer que seja, é o último. Eu tenho total consciência de que o campo é o soberano. Então, eu só faço seguir a informação que vem do campo. Se você não está muito entregue, se você é cético, se você está ali de curiosidade, se você está ali no deboche, olha, o campo não vai mostrar tudo. Mas é uma escolha. E às vezes você precisa vir 1, 2, 3 vezes para você poder finalmente dizer: eu acho que eu já devia de ter me entregue há mais tempo. Ok? Eu acho que ficou mais claro para você? Ok. Então, eu vou encerrar aqui para depois fazer o seguinte sobre as formas de constelar. Até já.